Rafael. Por quê? Porque é muito parecido com a pergunta que a gente colocou mais cedo no grupo para discutir. Então, assim, deixa eu só achar. Essa aqui, se for É na caixa de correto, som... é correto tirar o áudio para a minha transmissão direto do master ou dos retornos, que é mais ou menos isso aí que o Vitor está querendo saber. Na caixa de som, né? Porque tem aquelas caixas de som que tem a história da caixa ativa e passiva, né? Isso que eu acho que ele está colocando, né? Hoje na São Pedro, por exemplo, capta de um retorno lá no São Pedro hoje. Vocês estão tendo retorno, né? Infelizmente. Retorno. Conta não, gente, conta não. Eu tenho que contar, infelizmente. A gente não conseguiu chegar com o cabo lá na mesa. Você tem que receber o sinal de algum canto. Isso é fato, né? Se você só tem um recurso de tirar o sinal de um retorno, então que você tira do retorno. Mas se você tem um recurso de poder tirar de um master ou de uma cópia do master, que é uma matrix, por exemplo, que as consoles têm esse recurso, se você tem essa possibilidade, tire de lá, porque você vai ter um controle maior. Ou seja, quanto melhor controle sobre o áudio você tiver, melhor será para a transmissão. Isso. No caso, lá em Ponta Negra, a gente tira exatamente a Matrix, porque depois que eles fazem a passagem de som, deixa tudo belezinha para ele, né? Então, tem gente que gosta com a guitarra lá em cima, com o teclado lá em cima, né? Tem gente que não sabe microfonar a bateria, que para microfonar a bateria, tá aí o mestre que pode me dizer, não é uma coisa simples, né? E o tal do Carrom ainda é pior ainda, né? Porque ele trabalha ali naquele tom médio ali de interferência. Enfim, então assim, a gente fica com um canal independente quando eu digo assim, eu vou deixar o teclado do Josimar um pouco mais baixo. Aí Josimar está dentro da igreja estourando, pipocando, todo mundo só ouvindo o teclado de Josimar, mas na minha transmissão o teclado de Josimar está lá embaixo, está tudo beleza, está tudo... Então, realmente, como o Samir está falando, se puder ter um canal dedicado para a sua transmissão, é o melhor cenário. Não tenho, só tenho retorno. Amigo, puxa de lá, puxa até de um Walkman, da época do Wallace, eu estava vendo aqui deve ter um Walkman lá, então puxa de um Walkman, mas não deixa de tirar o teu áudio, né? O pior caso aí é como o Josimar já bem referendou, usa o microfone da webcam, mas preferência, né? Gente, uma questão que eu ia trazer foi aqui na festa de padroeiro, na primeira noite da festa de Santa Rita, quando a gente conectava. Depois a gente descobriu que tinha um problema de energia, viu? Tinha, inclusive, um refletor conectado onde era para ser o terra, só para vocês terem noção. Mas tinha uma questão elétrica... Vocês não morreram. Não, na verdade, eu tomei 2 choques, que esse braço aqui, ele ficou por vários dias dolorido, né? Inclusive, depois a gente descobriu que tinha 110 por aí sobrando lá por cima, tinha gente... que se tocasse na treliça do telão, ia conhecer Santa Rita mais cedo, né? Então, assim, né? E, aliás, ia primeiro passar pelo padroeiro de vocês, São Pedro. Então, assim, a gente teve essa situação, e a gente tentava conectar na caixa de som, que tinha próxima, eu brinquei com o Josemar, mas é uma brincadeira interna, viu, gente? É uma brincadeira interna, só quem sabe é a gente, né, Josemar? E essa questão de tirar da caixa de som, a gente fez muitas vezes isso aqui. E a gente faz quando chega em algum lugar que a mesa de som, não tem mais para onde pegar. Tem que correr para a caixa de som mesmo e pegar, né? E aí eu vou deixar uma pergunta para o Samir. Se a caixa de som tem uma saída lá, P10, e uma XLR, uma Canon, qual a que eu vou escolher para pegar o áudio? É a primeira pergunta que eu vou deixar. E aí, lá em Santa Cruz, aliás, aqui em Santa Cruz, lá na Matriz, quando a gente conectou, gerou um ruído dentro de toda a igreja, que era um ruído terrível, né? Porque era um problema elétrico que a gente teve. Depois, quando a gente resolveu parte desse problema, a gente conectava a mesa paróquia para a nossa, ainda continuava ruído. Depois, lá na frente, a gente conseguiu resolver isso. Mas sabe como é que a gente conseguiu resolver toda a festa da padroeira? A gente colocou um microfone na caixa de som, e meu amigo Santa Rita fez o milagre do som ficar perfeito, e foi assim que a gente conseguiu. E aí, amigo Samir, a gente capta da caixa de som XLR ou P10? Pronto. Você, quando for captar lá
na caixa de som, você vai receber esse sinal em um equipamento. Seria o quê? Numa outra mesa, numa interface, né? Então, vai depender aonde você vai receber esse sinal. Se onde você vai receber esse sinal ele é XLR, então você tira XLR lá da caixa. Se você vai receber aqui no seu equipamento um P10, uma interface que tem entrada P10, pega de um P10. Manter sempre o padrão, né? Que é para não ter fuga, para não gerar ruído no sistema. Então, vamos trabalhar sempre XLR, P10, P10. Viu, pessoal aí que precisa utilizar uma caixa de som, porque nem só de mesa de som aí top vive o mundo, né? A gente chega para fazer transmissões onde, de repente, é chão de barro e tem que ser no velho estilo mesmo, né? A gente tem que ter cabo, a gente tem que ter cabo de todos os modelos. Para áudio, você tem que ter P10, P10 XLR, XLR P10, XLR RCA, você tem que ter todos os cenários. Porque assim, para você transmitir em casa, você já tem. Ah, a gente vai transmitir, foi convidado para não sei para onde. Bicho, não vai descobrir lá não. Não vai descobrir lá não, porque... De todos os modelos possíveis que você imaginar. E liga antes, né? Mas dentro de um padrão, né? Eu não vou misturar tipo de plug com outro tipo de plug sem ter um controle... do início ao fim, né? Que ideal é que a gente consiga manter ali o padrão. Agora, tem um detalhe no cabo, por exemplo, no cabo P10. Mas se você puder achar aí um plug P10, aí uma entrada que tem assim o nome BAL e BAL. Tá. Uma entrada que tem BAL e um BAL. Pronto, volta. Volta aí. Josemar tá acelerado hoje. Aí, Josemar, aí, vá para frente. Essa? Não, uma entrada da mesa, a entrada da mesa. Sim, a entrada da mesa. Tá. Aí, pronto. Se vocês derem uma olhadinha do lado o P10, vamos tirar aqui o canal 4. Vocês estão vendo ali 4. Que do lado o P10 tem ali BAL e um BAL. Amplia aí, Josemar. Opa. Aí ó. Tem BAL e um BAL. Certo? Então, o que é isso aí? Lembra que eu falei que o cabo balanceado, ele evita o ruído, transmissão de rádio, alguma coisa assim. E pronto. Então, no caso, essa mesa aí, essa entrada, que também é o mesmo caso de uma saída de uma caixa de som ativa, passiva, P10, ela pode ter lá BAL e um BAL. Esse BAL e um BAL quer dizer balanceado e não balanceado. Então, é importante que você veja, antes de botar o plug, se lá onde você vai tirar o sinal da caixa, se ele é balanceado ou não balanceado. Se ele for balanceado, você vai botar aquele P10, que ela tem 3 seções, que é o famoso P10 estéreo, que o pessoal chama, mas não é estéreo, né? Aí, Josmar, vá para frente. Pode ser esse aí. Se vocês olharem o plug que está do lado esquerdo, ele é um plug balanceado. Esse aqui, ó. Isso, ele é um plug balanceado. Então, se lá na caixa está dizendo que é BAL, você vai usar um plug desse, balanceado, porque é um recurso que você vai ter a seu favor para balancear o sinal até chegar da caixa até a sua interface, né? Mas se lá for um BAL, que é aquele que só tem as 2 seções, aí você bota um plug normal mesmo. E seja o que Deus quiser aí, ó, do lado direito, que ela tem só 2 seções, tá vendo? Esse aí é um plug não balanceado, é um plug um BAL. Então, é esse detalhe que você tem que prestar atenção para poder puxar o sinal. Se sua saída lá da caixa for BAL, que é balanceado, pronto, show de bola, porque você vai ter um recurso a mais de poder usar um cabo balanceado para evitar o ruído. Sami, aproveitando aqui nessa imagem, que a gente tem, né, de um lado um cabo balanceado e do outro cabo, um cabo que está aqui com retorno, né, e de envio. Em que caso a gente usaria um cabo desse na nossa transmissão? E aproveita e fazer outra perguntinha. Quando eu estou conectado com a mesa, que ela tem a saída USB, eu controlo o volume, a saída dela para o computador, só pelo master ou pelas outras opções. Que tem mesa, por exemplo, que tem lá main 3, 1, 2, 3, 4, alt 1, alt 2. O que é esse alt? O que é o master que a gente está falando aqui? Pronto, tem mesas que você não consegue controlar diferente a sua saída de acordo com o master.
tipo aquela mesa da São Pedro lá, o master dela vai servir tanto para o USB como para o próprio master. Então, você não tem uma diferença de controle aí, de sinal. Já diferente de Bruno, que lá na igreja dele, ele tem um recurso do Matrix, ele vai ter o master, que é para o PA, e ele vai ter o Matrix, que é para ele controlar o volume que vai para a transmissão dele. Então, ele tem 2 controles ali diferentes. Já a nossa mesa da São Pedro, não. É um controle só para tudo. Certo? Respondendo a sua pergunta sobre esse cabo aí, Josmar, esse cabo aí, ele é um cabo SEND. Ele não é um cabo para usar em transmissão. Isso aí é um cabo que a gente usa nas mesas antigas. Não sei se vocês vão se lembrar, vão recordar, mas nas mesas antigas tinha um plug que era do lado a entrada uma entrada que era do lado à entrada do canal, que tinha o nome SEND. Era o nome SEND mesmo. Onde ali você usava esse cabo. Então você plugava o TRS, que é o de 3 seções, plugava na mesa, e esses outros 2 cabos você plugava, por exemplo, no equalizador, onde o sinal ia por equalizador, depois de processar do equalizador, ele voltava por esse outro cabo, entrando na mesa. Então, esse cabo aí ele é um cabo exclusivo para você colocar um equalizador em um canal. Isso é um recurso que se usava nas mesas antigas. As mesas de hoje, a mesa digital, ela não precisa mais desse cabo, porque o equalizador já está um equalizador por canal, certo? Então, esse cabo é exclusivo para isso, não para transmissão. Samir, aproveitando a pergunta aí que a gente falou sobre a caixa de som que usa XLR, P10, P10, e aí eu pergunto, a mesma regra vale se eu precisar, por exemplo, um P2, um P3 para computador, celular, a outra ponta tem que ser o P10 preferencialmente, ou quando se trata de P2 ou P3, que são entradas para notebook e celular, essa regra já muda? Não, pode ser. Agora você tem que saber montar o cabo. O cabo tem a forma correta de você poder plugar, você poder soldar a malha, o fio que a gente chama de frio e o fio que a gente chama de quente, que é o branco e o vermelho. Então, ele ali tem uma regrazinha que você tem que saber montar para o sinal chegar correto. Inclusive, eu tenho esses cabos que eu uso também aqui no meu equipamento, quando eu vou ligar um computador, na mesa de som, por exemplo, que eu posso usar o P10 e o XLR, ou o P10 e o P10 não, desculpa, o P2 e o XLR, e o P2 e o P10. Vai depender aonde eu vou aplicar o sistema, mas dá para fazer. Agora, você só tem que respeitar a forma correta de montar o cabo. É por isso, viu, gente, você que está nos acompanhando, é por isso que às vezes você compra aquele cabo que a gente envia a recomendação, né, Bruno, Josemar, nas formações, P2, P3, e aí você chega na hora da transmissão e diz, o cabo não funcionou, porque justamente como foi montado errado. Foi montado errado. E aí eu já vou deixar outra perguntinha para Bruno seguir com outras perguntas, que é o seguinte, cabo que para celular e para computador. Você falou essa questão da montagem do cabo. Então, isso quer dizer que um cabo que eu utilizo para captar som da mesa e um cabo que eu uso para mandar do notebook para a mesa são montagens também diferentes? Não, só não. A montagem é a mesma. Sempre tem que seguir a mesma linha. A diferença vai ser só o plug que você vai usar, né? Ou de um lado vai ser P2, na mesa vai entrar o que? P10, vai entrar Canon, né? Isso, e de volta da mesa para o computador vai fazer a transmissão. Então, é só uma regra de manter o padrão. Indo e voltando. Manteve esse padrão, você não vai ter problema, não. Samir, agora há pouco tu falava aí a respeito de se tiver uma entrada XRL, colocar ali o microfone, né? Feita para isso. Mas quando eu capto, por exemplo, tô lá com a mesa da igreja, captando no XRL, e vou conectar na mesa da Pascom. Eu vou colocar também na entrada do microfone? Não teria nenhum problema nesse caso, ou não? Tem não, porque justamente um cabo, vai ser um sinal que vai estar vindo. De uma mesa para outra, você fazendo essa conexão, a mesa ela já vem programada, já vem entendida que de uma mesa para outra você vai fazer essa conexão, que vai casar a impedância.
Ah, tá. Então, mesmo se eu puxar P10 e P10, a minha mesa não vai mais amplificar aquilo ali, não. Porque já entende que veio de outra vez. P10, ela vai amplificar, ela vai mandar o sinal baixo. Canon, não. Aí ela já não vai amplificar. Porque ela já vai estar sabendo que vai estar vindo sinal maior. Então, o aconselhável entre mesas, XLR, XLR, não é isso? É. E não ligue, não aperte o botão lá Phantom, pelo amor de Deus, né? O Phantom é o seguinte, o Phantom ele é um recurso para você mandar uma voltagem para um microfone que ele é um microfone condensado, ou um microfone Phantom. Então, o que acontece? Se você, por acaso, apertar o botão Phantom para um microfone cardioide, que é aquele microfone mais comum que a gente conhece por aí, não vai acontecer nada com o microfone. Isso é tranquilo, certo? Esse recurso é apenas para os microfones que necessitam. Os que não necessitam, se você mandar a voltagem, não vai danificar o microfone, não. Mas uma mesa está conectada na outra. Se eu ligar o Phantom, pode danificar a mesa principal ou não? Se você ligar o Phantom, não. Vai